Boa noite, pessoal. Eu sou a doutora Ana Cecília. Estamos aqui para mais um vídeo hoje. Vamos falar sobre quando você deve levar sua filha ao ginecologista. Mas realmente tem uma data para você levar? Antes disso, deixa eu falar para vocês. Deixem as mensagens de vocês. Deixem os assuntos que vocês gostariam que eu comentasse aqui, tá? Nossos vídeos realmente é para pessoas leigas que querem saber um pouco mais de um assunto ginecológico, tá? Então deixa sua mensagem, curte, comenta, compartilha com as vizinhas, com as amigas, tá? Pra gente fazer para vocês assim um conteúdo que realmente interessa para vocês. Então hoje a gente vai falar sobre quando levar a menina ao ginecologista. Então você tem uma filha, é, entre 8 e 12 anos, aí ela vai começar a apresentar sinais de evolução, né, de desenvolvimento físico, psicológico, de sexualidade, de desenvolvimento físico, como a telarca, pubarca, que a gente chama, né, até a primeira menstruação. E a mãe fica na dúvida, né? Levo, não levo? O pediatra normalmente dá essas orientações, mas a mãe sempre fica bastante preocupada. Então, assim, entre 8 e 12 anos, ela vai começar a ter, lá pelos 8 anos já, o broto mamário, que a gente chama, né? Ali onde é o mamilo, vai começar a formar nódulozinhos, tá? Esses nódulozinhos são glândulas que vão crescer e vão formar a mama dela. Eu recebo muita mãe perguntando o que seria isso. É um carocinho, não é? Porque com 8 anos, às vezes a mãe já não leva. E nem tem muito tempo para levar no pediatra, o que na verdade deveria estar levando. Então traz pra gente ver. Ou às vezes quando ela percebe, é a primeira pessoa que ela lembra, é o ginecologista e leva pra gente. Isso é normal, gente. Então, esses carocinhos é que vão formar a mama dela. A partir disso, depois que começam esses brotinhos, após 2 anos, ela vai menstruar, provavelmente, tá? Então, pode começar entre 8 e 10 anos, esse aumento, né, da mama, esses brotinhos que vão formar a mama. Em seguida, ela vai começar a ter os pelos pubianos, depois os pelos axilares, depois ela vai começar a desenvolver mais o quadril. Ela tem, antes disso, um estirão, né? Onde a menina fica com as pernas mais longas que o tronco. Então, ela fica maior que os meninos da idade dela. Isso também já traz para ela um certo constrangimento, muitas vezes é motivo de bullying, às vezes na escola, né? Então, essa fase é uma fase importante que a mãe esteja conversando, explicando, é normal, você está crescendo, desenvolveu rápido agora, e aí ela vai começar a ter um formato de quadril, uma diminuição ali, um acinturamento, né? Começar a aparecer a cintura e as mamas já estão aumentando. Essa fase é difícil porque ela é uma criança ainda, né? Ela é uma criança e ela tem muitas dúvidas quanto a isso. E às vezes até a mãe tem dúvidas quanto a isso. Porque ninguém nasceu sabendo e criança não tem GPS, né? Como eu costumo dizer. O que você vai falar? Como que você vai abordar isso? É de forma natural, gente. É o crescimento dela, né? De forma natural. Olha, agora você tá mais comprida que teu irmão, ou que é mais velho, às vezes 1 ano mais velho, mas depois o teu irmão também vai ficar maior que você. Isso é normal, a menina cresce,
tem o estirão mais rápido, é o estirão de crescimento, antes do menino. Essas coisas vai explicando para ela. É, a sua mama vai começar a crescer agora, começa os pelinhos na vulva, né? Os pelinhos debaixo do braço, quando começa também a ter o odor, o suor, né? E o odor axilar é uma boa época para estar orientando o uso de desodorante, de preferência que não seja spray, né? Um desodorante em bastão, ou alguma coisa mais natural. Isso é importante que ela saiba. A higiene da vulva, né? A higiene sempre que evacuar, sempre limpar de trás, de frente para trás, nunca de trás para frente. De preferência lavar após evacuar. São coisas que a mãe vai orientando. E a mãe tem que ser assim, o mais natural possível, né? Para mim, por exemplo, é um médico, para um profissional, né, dessa área, é fácil conversar com os filhos. Para uma mãe que seja, sei lá, advogada, engenheira, talvez seja mais difícil. Mas não é impossível. A gente pode sim estar fazendo essa colocação para as crianças, tá? Outra coisa importante é que nessa fase ela tem dúvidas, né? Então aí as principais são a sexualidade, né? A primeira menstruação, e ela, durante essa fase de evolução física e psicológica, ela está sempre cercada de dúvidas, né? Então, a sexualidade, a primeira menstruação e a primeira ida ao ginecologista. Antes dessa idade, qualquer problema, uma malformação de nascimento, um lábio vaginal, um lábio de vulvar maior que o outro, que ela nasceu assim e que está desenvolvendo diferente, o próprio pediatra vai orientar a mãe a procurar a gente, né? A procurar o ginecologista. Fora isso, ela irá ao ginecologista quando ela se sentir à vontade para isso, tá? O que é legal a mãe estar orientando para as meninas, que sempre é bom você ter uma pessoa que você confie para conversar, né? Se não é a mãe, se não é a tia, se não é a madrinha, que seja, se não é o pai, né? E conheço muitos pais que orientam as meninas e que levam elas ao ginecologista também. Se não for essas pessoas, que seja o ginecologista. Então, é legal ela ter um profissional que comente com ela e que deixe ela à vontade para fazer as perguntas que ela queira, por mais estranhas que ela ache que sejam as perguntas, mas que ela sabe que vai ser respondida. Então, ela ter esse vínculo com esse profissional que pode durar para a vida toda. Normalmente as mães levam as meninas ao seu ginecologista, né? Ao ginecologista que ela tem confiança, que é a pessoa que fez o parto dela, que é a pessoa que faz os exames de rotina dela, e ela leva a menina. Mas nem sempre a menina se adapta a esse ginecologista. Então, ela pode estar procurando, né? E aí depois dos 13, 14 anos, normalmente a menina quer procurar alguém, um ginecologista, alguém que ela queira conhecer e que ela queira fazer vínculo, que não seja o ginecologista da mãe. Isso é importante. Eu recebo meninas de outros colegas que a mãe é paciente, cliente desse ginecologista e leva a filha, e por mais que seja segredo, né? Tudo que se fala não se pode ser comentado, isso é ética médica. As meninas às vezes ficam inseguras pela confiança que a mãe tem no médico,
pelo tempo que eles se conhecem, né? Então, a menina acaba procurando outra pessoa. Isso é legal. Eu sempre, por exemplo, digo para elas, esteja à vontade para perguntar o que você quiser, não interessa o que seja. Outra coisa importante é colocar para elas uma dúvida que elas sempre têm sobre a pílula, tá? Qual usar? Qual anticoncepcional usar? A pílula, ela incha, ela engorda? Não, a pílula não engorda nem emagrece, tá? Algumas pílulas podem aumentar um pouco a fome, ou algumas pílulas podem tirar a fome, mesmo sendo tomada à noite, que é o ideal, sempre à noite no horário de dormir. Essa menina pode ter problemas digestivos com a pílula. Então, ela vai diminuir a alimentação, ela vai diminuir de comer e isso vai emagrecer. Mas, na verdade, essa retenção, como as pílulas hoje são de doses muito baixas, tanto de estrógeno como de progesterona, elas não têm essa retenção. Tá? Temos que falar também que você tem outras opções, como os injetáveis, tá? Só de progesterona a cada 3 meses, os injetáveis com estrógeno e progesterona mensal, o Implanon, né, que é um dispositivo, o DIU, que o DIU de cobre não tem nenhum hormônio, então não tem alterações, e tem os DIUs hormonais. DIU hormonal o Mirena com maior quantidade de hormônio e o Quilena com uma menor quantidade de hormônio com um tamanho um pouquinho menor. São opções interessantes para quem não quer menstruar, para meninas que menstruam demais, né? E é importante que se deixe claro que o anticoncepcional oral, ele protege de uma certa maneira as trompas de alguma bactéria que consiga subir pela vagina até a trompa. E já o DIU de cobre, por exemplo, não protege nada contra isso. Então, essas diferenças têm que ser colocadas para elas, né? E importantíssimo que não seja usado só para evitar a gravidez, que elas usem também a camisinha, que é muito importante, para evitar a sífilis, a hepatite B, a hepatite C, o HIV, a sífilis, tá? A gonorreia, a clamídia é importantíssimo, gente, o tratamento, a camisinha protege. Por quê? Porque pode levar a outras doenças da dor pélvica crônica, até aumento de miomas pequenos, pode aumentar por causa de clamídia. Então, essas proteções são importantes que seja feita, sempre com camisinha. Outra coisa importante, a relação sexual. A relação sexual, gente, tem que ficar bem claro para elas que é quando elas quiserem, quando elas tiverem vontade. Não quando a amiga pressionar, não quando o namoradinho pressionar, não porque a mãe pressiona para que não tenha. É uma decisão dela, o corpo é dela e tem que ser uma decisão consciente de que é uma vontade dela. Isso é bastante importante, tá? Outra coisa, a primeira menstruação, os primeiros 2 anos de menstruação, as mães trazem a menina que menstrua 7 dias. Os 2, 3 primeiros dias sangra muito. Gente, isso nos 2 primeiros anos é normal, isso acontece. Agora, se a menina sangra 7, 10 dias, todos os dias, um sangramento muito importante, um sangramento que atrapalha ela no colégio, que mancha a roupa,
que suja lençol de cama, não é normal. Outra coisa, a cólica sim, ela vai ter aí primeiro, segundo dia, cólicas um pouco mais fortes, mas um anti-inflamatório já resolve, já melhora. Meninas que têm cólica forte, não resolve com remédio, vai parar em pronto-socorro, junto com essa cólica, elas têm vômito, elas têm diarreia, principalmente a diarreia. É importante que essa menina seja levada ao ginecologista para investigar a endometriose, né, que é importante, tá? Existem tumores nessa fase? Existem sim. Existem tumores de ovário, tumores benignos e malignos, existem tumores benignos que ficam imensos e precisam ser tratados, e muitas vezes retirados mesmo. Então, essas alterações a gente percebe durante as consultas. Então, isso é que é legal, levá-la e ela ter o ginecologista dela, onde ela possa ir quando ela veja diferenças acontecendo nela, tá? Então, outra coisa que é importante é que muitas vezes a mãe leva a menina pra gente para que a gente converse sobre as doenças sexualmente transmissíveis, sobre quando ou não ter relação. São coisas que, sobre as doenças, a gente vai conversar, as escolas têm feito palestras sobre isso, têm falado sobre sexualidade e diferença de gêneros, né? Que é muito importante hoje a gente conversar sobre isso com elas, que elas não tenham medo de ser o que elas querem ser, o que elas sentem vontade de ser, né? E aí a família pode ajudar muito nisso. A mídia, né, como eu estou tentando fazer aqui agora, de dar uma orientada para as mães e para elas mesmas, né? Então, as mídias, a família e a escola andam juntas, tá, gente? No SUS, você já tem programas em que a saúde da família já acompanha a menina, a família e os irmãos, e aí já acompanha essa parte da adolescência, onde ela tem o médico, ela tem o enfermeiro, ela tem o visitante, né? Todo mês, uma visita, em que ela pode conversar, em que ela pode agendar a consulta dela, o próprio visitante agenda a consulta. Essa parte deve estar ligada com a escola, é mais difícil a gente ver isso, mas seria interessante que em todo lugar estivesse, em alguns lugares tem a escola em contato com a parte de saúde, né? Para que se acompanhe essa menina, ou esse menino aí no caso, durante toda a adolescência, as diferenças, as coisas que estão acontecendo na escola, a parte de saúde, né? O setor de saúde, colocar para a escola as coisas que estão acontecendo e que ela consegue transmitir para a saúde da família, para os componentes da saúde da família, que está dificultando ela nas aulas, né? Isso pode ser muito importante. Mesmo depois que nasce o broto mamário, que depois de 2 anos ela vai menstruar, pode ser que não aconteça isso. Pode ser que ela menstrue mais para frente. Pode ser que ela menstrue uma vez e passe um tempo sem menstruar. Tem meninas que menstruam uma vez e vai menstruar daqui a 1 ano. Por quê? Porque se ela tem um broto mamário com 8 anos, ela vai menstruar com 10. E é imaturidade do próprio sistema nervoso com a comunicação hormonal aí, né, de estímulo hormonal entre a hipófise, hipotálamo, hipófise
e ovários, tá? Então, ela ainda não chegou a essa maturidade, então acontece sim de ficar um tempo sem menstruar, sem problema nenhum. E outras meninas menstruam certinho. Então, cada menina é de um jeito, cada ser é de um jeito, né? Então, eu acho que hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. Tem algumas perguntas que o pessoal faz e que a gente pode até tá falando um pouquinho. O que fazer, por exemplo, quando a menstruação atrasa, mesmo que eu nunca tenha tido uma relação? Isso quer dizer que estou doente? Não, não quer dizer que você está doente. Exatamente isso que eu acabei de falar. Quer dizer que não está totalmente maduro o eixo hipotálamo, hipófise e ovários, tá? E os órgãos. Por isso que não está menstruando. Pode ser outras coisas? Pode. Pode ser um atraso menstrual comum, simples, que não tem patologia nenhuma. Pode ser uma síndrome de ovário policístico, que a gente precisa ver. Pode ser um cisto de ovário, um cisto único de ovário que está provocando isso. Então, ela indo ao ginecologista, a gente vai investigar. Mas só o fato de ter atrasado, não quer dizer muita coisa. A diferença entre os tamanhos dos seios é normal? Normal, gente. É normal. Uma mama pode ser maior que a outra, ou pode ser mais alta do que a outra, ou pode ser com o mamilo mais para a esquerda ou mais para a direita, depende do diferente da outra mama. Isso acontece, tá? Isso são formações, né? São a própria formação da menina. Quando essa diferença é muito grande, ou quando a mama começa a crescer demais, existe tratamento e às vezes até cirúrgico, tá? Então, mais uma diferença simples que mal se percebe, que quem percebe é ela mesmo, porque ela olha pelo espelho, ela vê todo dia, ela vê sem roupa, normal, tá? Isso é uma diferença muito pequena. Outra dúvida é, ter muita cólica durante o período menstrual é sinal de alguma doença? Ter muita cólica, sim, pode ser sinal de endometriose, que é uma doença que dá essa questão de muita cólica e às vezes muito sangramento, tá? Se ela tem muita dor, é aquilo que eu falei, se ela tem muita dor, se ela vai parar no pronto-socorro, se ela tem diarreia junto, tá? Tem que ser tratado, tem que ser investigado, na verdade, se é uma endometriose ou não. A questão da TPM também, tá? São as diferenças hormonais nessa fase da menstruação, em que causa um nervosismo maior, causa uma irritabilidade maior, e às vezes melhorando a alimentação, tirando as xantinas, que é o café, o chocolate, a Coca-Cola, pessoas que fumam um cigarro, isso vai melhorar bastante. E tem tratamentos naturais que a gente faz que melhoram bastante, tá? Ter fluxo muito grande durante o período menstrual é um sinal ruim? Sim. Se for os 2 primeiros dias, não, normal. No segundo dia ele começa a diminuir, mas se passa disso, não é normal. E às vezes as meninas chegam pra gente já adultas com 25 anos, mas sempre foi assim, sempre menstruei muito durante 7 dias. Não é normal, tá? Dá pra tratar, dá pra cuidar disso, dá pra investigar. Quando sei que estou pronta para começar a ter uma relação sexual, tenho que ir ao ginecologista antes? Muito bom, muito bom. E seria muito interessante ir sim ao ginecologista antes, para que a gente oriente e reoriente o que já foi orientado na escola e o que ela já leu. E o que ela leu às vezes é certo e às vezes não, para que a gente fale
das doenças mais comuns, aí como a sífilis, que era uma coisa já quase resolvida, hoje ela está sem controle praticamente, e só o tratamento com a benzetacil já resolvia. Hoje as doses de benzetacil têm aumentado e mesmo assim a gente teve um aumento muito grande de sífilis nos últimos tempos. Falar sobre o HIV hoje tem tratamento, mas não é porque tem tratamento que se, né, que não tem problema pegar. Sim, tem problemas sérios, porque o tratamento é para a vida toda, com medicações que trazem outros problemas para a saúde, tá? Por que também procurar o ginecologista antes de ter a relação? Para que se faça um planejamento de como evitar uma gravidez, né? Do anticoncepcional que vai ser usado, tá? Se injetável, que ela prefere, se ela prefere colocar um anel vaginal, se ela prefere usar só a camisinha feminina, porque fica mais difícil você, às vezes, convencer os meninos a usar a camisinha, que esse é o grande problema, né? Que elas colocam pra gente. Se ela prefere injetável, se ela prefere um DIU, aí no caso, eu aconselho um anticoncepcional oral, até para controlar essa menstruação, que às vezes é um pouco avantajada em uma quantidade maior do que deveria. Fazer uma investigação, fazer alguns exames, e ela se sentir à vontade para ela poder escolher o melhor método para ela. Então, gente, eu acho que era isso por hoje. Se ficou alguma dúvida, me deixe mensagem, me deixe as dúvidas e deixe nos comentários o que você gostaria, o assunto que você gostaria que a gente conversasse. E eu preparo para vocês, tá certo? Então, deixe seu comentário, deixe seu joinha, transmita para os seus colegas, para suas amigas, e uma boa semana para vocês. Um abraço.